Muito bom dia, pessoal. Meu nome é Luiz Antônio da Fonseca, eu sou diretor executivo aqui na Fator Seguradora e estou aqui, em primeiro lugar, para dar boas-vindas a vocês para mais um podcast da nossa Fator. Hoje um tema muito especial, um tema que tem muita conexão com a Fator. Vamos falar um pouco de infraestrutura e garantias, que é uma oportunidade estratégica para os corretores de seguros. E eu tenho certeza que vocês vão gostar, vão aproveitar e gostaria muito que todos vocês trocassem conosco durante essa sessão e mandassem as perguntas, mandassem dúvidas. Tenho certeza que o tema vai ser de agrado de todos e é uma grande oportunidade para a gente. É uma honra hoje receber uma das referências do nosso mercado de seguro-garantias. Teremos aqui hoje conosco a Carolina Jardim. Ela é diretora de Seguro Garantia e Seguro de Crédito da Marsh, uma das líderes nesse mercado, né? Não só no Brasil, mas globalmente. E para conversar com ela, para recebê-la, né? e trocar essa ideia, teremos o nosso Rafael Garritano, o Garrita, como a gente costuma chamar aqui, que vai trazer um pouco de alguns temas e vai poder abordar algumas dúvidas do mercado e algumas oportunidades que o mercado tem para os próximos meses, para os próximos anos. O Garrita ele é responsável pela subscrição de seguro-garantia aqui na Fator e também está à disposição de vocês a qualquer tempo. Ok? Eu espero que vocês aproveitem, que vocês curtam. É um prazer. Eu não podia deixar de abrir esse evento. Esse é um evento muito especial para a gente e tenho certeza que todos vão gostar. Então, é com você, Garrita. Seja bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado e bom evento. Obrigado, Laf. Obrigado. Bem, é um prazer muito grande estar aqui hoje. Acho que é uma relação muito legal que eu tenho com a Carol. A gente já trabalhou juntos. Então, Carol, bom dia. Bom Seja dia. bem-vinda ao Fator Conecta, aqui, o nosso FatorCast, nosso podcast para falar de seguro garantia hoje. Eu sei que você é uma das assumidades no mercado. Aprendi muito com você, ainda continuo aprendendo, então acho que a gente tem espaço aqui para ter um belo bate-papo, uma boa troca e a gente dá um pouquinho de visibilidade do que a gente está vendo para o mercado de seguro-garantia aí para os próximos anos e focado com infraestrutura. Acho que o que eu gostaria de ver com você, acho que a gente podia começar abrindo um pouquinho sobre o que é seguro-garantia, né? Então, acho que nem todo mundo que está assistindo o podcast aqui entende necessariamente o que é o seguro-garantia. Então, a gente fazer uma pequena introdução. Como você vê, principalmente como corretora, o que é o seguro-garantia e como ele pode ajudar nas relações contratuais? Obrigada, Garrita. Obrigada a todo mundo pelo tempo, por vocês estarem aqui com a gente. Vocês têm aqui com vocês duas pessoas que são apaixonadas por esse tema, né? Quando me perguntam, né, o que a gente vende, o que a gente faz, eu sempre respondo que a gente vende confiança, né? Então, a gente agrega confiança para as relações. Confiança de que as obrigações vão ser cumpridas, obrigações de pagar, obrigações de fazer, de performar, de entregar, né? E isso é muito importante para o desenvolvimento sustentável da nossa economia, não só no Brasil, como no mundo, né? O seguro-garantia traz essa confiança para as relações. Então, quando a gente pensa aqui no nosso tema especificamente, né, infraestrutura, né, quando a gente fala de um projeto de concessão, quando a gente fala de contratos de 30, 35 anos. Né? Então, como que você garante, né, que aquelas obrigações assumidas pelo concessionário lá atrás vão ser cumpridas ao largo do contrato? Né? E aí entra o seguro-garantia. Né? Então, a gente... eu nem diria que é um seguro propriamente dito, eu sempre vejo o seguro-garantia como um instrumento financeiro. É mais parecido né? com a fiança. Exato, né? Para viabilizar liquidez, né? Quer dizer, muito embora as seguradoras de garantia elas não deem dinheiro, o fato é que elas dão crédito. Né? No momento em que você de fato aprova uma linha de crédito para que você possa emitir um seguro-garantia. Né? E nessa medida, você viabiliza a celebração de contratos, a execução de contratos, trazendo confiança para quem está contratando de que
as obrigações contratadas serão entregues, né? Então, é uma estrutura tripartite, né? E aí é bastante peculiar o nosso mercado, porque o cliente seu, o cliente meu, não é o beneficiário da garantia, né? É isso aí. O nosso contato, né, é com o devedor das obrigações, né, que precisa apresentar aquela garantia para que ele cumpra todos os requisitos exigidos pelo contratante dele para a assinatura do contrato. Então, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter um produto rígido, né, um produto confiável, né, que seja aceito pelo contratante, pelo segurado, e onde ele enxergue retorno de utilidade, né? Então, da maneira como eu vejo, né, a gente é um produto relativamente recente no Brasil, quando você pensa que ele começou ali nos anos 90, realmente, a ganhar uma atração. Então, eu acho que a gente já percorreu um caminho muito importante em termos de desenvolvimento de soluções e de penetração do produto. Acho que ainda temos muito a percorrer, né? É um pouco injusto a gente se comparar, eu acho, com mercados, né, muito mais antigos do que nós, mas é interessante a gente olhar como referência, né, do tanto que a gente ainda pode evoluir. Verdade, um bom ponto, Carol. Então, fazendo um gancho aqui com o que você comentou, o cenário de infraestrutura no Brasil hoje ele é super positivo, né? Apesar de que as questões fiscais ainda se impõem e, por conta disso, a gente tem pouco espaço para obra pública, a gente vai ter pouco espaço para gasto em obra pública, que eventualmente pode também, que são oportunidades de seguro-garantia, mas aqui tem lá suas particularidades. Aqui, falando de PPPs, falando de concessões, é uma maneira que o governo encontra para fazer investimentos sem necessariamente fazer investimento com caixa da União. E aí, nesse sentido, o mercado hoje tem muitos projetos no pipeline, né? E você, na sua opinião, na opinião de corretor, você vê que o mercado segurador está preparado para atender essas demandas do setor público? Eu acredito que, em parte, sim. Eu acredito que a gente tem hoje soluções que foram, ao longo do tempo, refinadas mediante um diálogo que nem sempre foi fácil, né? Existe aí uma certa assimetria de informações técnicas, eu acho que eu diria, né? No que diz respeito a conhecimento do produto. De fato, seguro-garantia é muito específico, né? Mas nós já fizemos uma construção interessante, né, de produtos, soluções. Quando você olha, por exemplo, o que a gente construiu, por exemplo, produto customizado para o setor elétrico, para a ANEEL, né, produtos customizados para a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural, né, descomissionamento, né? Isso foi resultado de um diálogo construtivo que aconteceu, foi tempo e energia de todo mundo, e a gente desenvolveu soluções específicas para riscos específicos. Acredito, sim, que ainda há espaço para desenvolvimento, né? A gente recentemente está vendo que o tema do descomissionamento está expandido também para descomissionamento de barragem. Temos que construir soluções, né? Mas acredito, sim, que a gente tem produtos que contribuem para agregar confiança para as relações. Quando você pensa em garantias de contrato de concessão, né, que são garantias que você precisa manter durante todo o contrato, você vai renovando a cada 12 meses, né? A parte de acompanhamento dos contratos, né, que a gente faz, e eu acho que aí, né, eu acho que são duas coisas diferentes, né? Você colocar esses riscos demanda um trabalho muito grande, e aí eu não vejo isso. Eu acredito que é uma oportunidade muito grande para os corretores mostrarem o valor que se agrega, né? A gente tem uma contribuição de expertise técnica, né? A gente sabe como que você deve... quais são as informações necessárias para que você apresente o risco para a seguradora, o que a seguradora precisa ver, onde que ela precisa se sentir confortável, né? O que dá para fazer e o que não dá, né? Isso é onde o corretor agrega, né? Mostrar para o cliente onde é que está a matriz de risco dele, qual é a cara dela, né? Onde que você está exposto, como é que você consegue eliminar ou mitigar riscos,
né? Onde você tem lacunas, né? E como que a gente endereça essas lacunas, né? Não necessariamente você vai sentir a necessidade de cobrir todas as lacunas existentes no seu projeto com seguro, até porque, eventualmente, a parte econômica disso pode não fechar. Exatamente. Mas você, pelo menos, vai estar consciente. Você não vai estar às escuras, né? Você sabe onde você está fazendo o autosseguro, né? Trazer soluções, por exemplo, para os subcontratos que vão derivar de um contrato maior, né? Como que você mitiga o risco? A ideia, né, pelo menos a premissa, como eu vejo, é que haja ali meio que um back-to-back na tua exposição. Idealmente, né, a exposição que você assume junto ao seu contratante, pensando aqui na situação de um owner, um dono de projeto, né, a exposição que você assume, ela deve ser mitigada com a estrutura de obrigações e garantias que você cascateia nos contratos derivados e subcontratos, né? Se você não faz isso ou não faz isso de maneira bem feita, e aí eu acho que o corretor é essencial nisso, e também o mercado segurador para desenvolver soluções para esses contratos derivados, né? Soluções customizadas, eu quero dizer, soluções já existem. Então, eu entendo que esse é o papel, né? Então, acho que a gente dá uma volta grande aqui para dizer que a gente já andou muito, né? Acho que a gente ainda dá para fazer mais. Não muito porque pelo dinamismo, né? Pela rapidez com que as relações se desenvolvem. Eu acho que a gente também precisa pensar que a gente hoje está num ambiente em que os investidores nesse projeto vão ter que fazer uma análise bastante cuidadosa com relação a retorno de investimento, né? Captação de funding hoje está muito mais cara, né? A gente hoje está com uma Selic na casa aí dos 14,75, né? Quando a gente pensa em fundos de investimento, né, para você conseguir né, viabilizar, né, Você precisa entregar no mínimo 14,75 mais o risco. Exatamente. Né? Então fica mais caro, realmente. Então você não pode ter imprevistos, né? Isso. Você tem que buscar proteções, seja securitárias, contratuais, para garantir que o CAPEX seja executado no prazo, que ele seja executado dentro do custo. Né? E eu acho que o corretor tem um papel-chave nesse processo de consultoria para o owner do projeto e para o construtor. Né? É importante que se crie uma visão de risco vis-à-vis uma visão de custo. Né? Hoje, as relações com as seguradoras estão muito focadas na relação custo. Então, qual é a menor capacidade, o menor preço que eu posso chegar hoje, que eu posso comprar uma apólice de seguro, né? E muitas vezes a gente não presta atenção se a cobertura está bem escrita, se existe alguma dúvida em relação à execuibilidade da garantia, se a seguradora é uma boa seguradora, se ela paga sinistro, se tem um histórico de cumprimento de obrigação contratual, né? Porque muitas vezes isso pode ser um ponto que o segurado coloque em xeque, né? E acho que isso é prejudicial para o nosso mercado, né? Eu acho que hoje existem poucos diferenciadores, né? A gente discute muito, né, no chopp, no almoço, né? A percepção é que certas modalidades, certos tipos de seguro-garantia, né, se comoditizaram, né? Mas eu acho que aí a gente também tem que fazer um meia-culpa, que comoditizou porque é a mesma coisa. Eu também acho, e aí, né, aquela linha do fica a dica, né? Eu acho que o nosso regulador de mercado deveria municiar o público consumidor com mais informações. Quais são as informações que a gente tem hoje que são públicas? Né? São poucas. Muito pouco. E você precisa ser um especialista, né, no setor para saber onde achar. Né? O público consumidor geral não tem nenhum tipo de métrica, ainda que seja muito superficial, com relação à performance das seguradoras em pós-venda. Quando eu falo pós-venda, agilidade, eficiência, profissionalismo na regulação de sinistros, na liquidação de sinistros, né? Assertividade e correção em envio de minutas, né? Postura em relação à atualização de valor de garantia, não pode ser errática. Postura com relação, muitas vezes, isso acontece, você sabe, né? Você
está cobrando um documento que você não mandou, né? Aí o cliente fica com uma pendência financeira, às vezes você tem negativação de nome por causa disso. Então, tinha que ter algum tipo de métrica. Eu não estou pretendendo aqui trazer solução, mas sim levantar um ponto que eu acho que é válido, né? Porque nós temos hoje, nós que somos agentes desse mercado, a gente tem informações para avaliar quem performa melhor onde, mas eu acho que falta essa informação chegar, né, para o cliente de uma maneira institucional. Perfeito. Né? É lógico que, como corretor, o meu papel é prestar essa assessoria e consultoria para o cliente. Agora, como que eu respaldo essa informação? Eu não tenho uma base pública. Né? Porque você também fica com receio de você ser incorreto, injusto, porque, às vezes, a questão é a minha amostragem. Eu não quero que a minha amostragem não pode prejudicar a avaliação de uma seguradora e criar uma injustiça. Perfeito. Percebe? Então, eu sinto falta disso. E eu acho que, se os clientes tivessem acesso a algum tipo de informação, ainda que ampla, né? Mas, olha, quantos sinistros a seguradora teve reclamados esse ano, quantos ela negou, quantos ela pagou, né? Pelo menos você tem uma base de avaliação, sabe? Quanto tempo demora, né? Eu acho que seria interessante, acho que seria uma contribuição boa que a SUSEP daria para o público consumidor desse produto, né? Perfeito, perfeito. Eu concordo gênero, número e grau com você. Acho que falta informação até para as próprias seguradoras entenderem se, de alguma maneira, estão precificando de forma adequada, se muitas vezes acúmulo por exemplo, acúmulo de risco, seguro-garantia é um produto que tem acúmulo de risco, é um produto que o tail é longo, que as apólices em relação ao perfil de crédito se sobrepõem e não tem informação pública disso, né? Então, existe uma preocupação no final do dia, principalmente por parte dos resseguradores, e eu falo isso porque eles são chave nesse processo de alavancagem no produto de seguro-garantia, de que existe uma alavancagem silenciosa hoje no mercado e que está passando despercebido do mercado, e só despercebido pelo regulador, eventualmente. E existe uma preocupação se a gente poderia ter algum problema com relação a um crédito, de uma deterioração de um grande tomador, se isso eventualmente poderia levar a um aumento de sinistralidade do mercado. Então, eu concordo com você que falta informação, que falta dados para a gente trabalhar essas informações e falta também, no final do dia, mais interação entre as seguradoras e tentarem buscar, de alguma maneira, ainda que não formalmente pela SUSEP, eventualmente de maneira como federação, compartilhar mais informação em prol de uma autorregulação mais benéfica para o mercado, né? Pensando aqui no papel do corretor de seguro e nas tendências que a gente tem hoje no mercado de seguro-garantia, a gente está vendo mudanças regulatórias bem relevantes aqui, do ponto de vista para a seguradora especificamente, mas eu acho que muda também muito para o segurado. Então, a gente tem a nova lei de licitações, a gente tem a nova lei de seguros, tem um novo marco legal das concessões que foi para o Senado, que pretende atualizar a lei das concessões que já mais antiga. Então, como você vê o impacto dessas novas regulações para o papel do corretor e para o seguro-garantia? Esse é um tema interessante, né? A gente vem aí numa toada de mudança regulatória e legislativa, né? Então, a gente teve nova lei de licitações, a gente teve a mudança da regulamentação do seguro-garantia, né? A 477, que virou... né? A gente vem já há muito tempo discutindo, né, muitos anos discutindo um novo marco legal de seguros, que agora foi aprovado. A gente agora está no período de vacácio, né? E vai passar a ser exigível, né, em vigor a partir do ano que vem. Acho que, falando especificamente da nova lei de seguros, por que nós, né, somos agentes do mercado de seguro-garantia e do mercado de crédito, né? E, tipicamente, esse produto é um produto que a gente refere como grandes riscos, né?
existe sim da minha parte uma preocupação, né? A gente estava conversando sobre isso tem alguns dias, né? Então eu acredito que a intenção por trás da lei foi boa, positiva no sentido de que ela buscou trazer, vamos dizer assim, eu vou usar palavras fortes, mas eu acho que é pertinente aqui, um resgate, né, de credibilidade do produto de seguro, né? A gente precisa também fazer um meia-culpa que, assim, todo mundo aqui, meus clientes, todo mundo tem uma história triste para contar, né? Com seguro, né? Com seguro. Então, então, sob essa perspectiva, eu acho que a intenção, o racional por trás, ele é positivo. Minha preocupação, então, não é o porquê, é o como, né? Então, a maneira como você... de que maneira você coloca em prática, você realiza essa intenção, essa finalidade, é que eu acho que não foi feito de uma maneira que reconcilia com a realidade de grandes riscos, né? Muito menos com a realidade de seguro-garantia, né? Em que você não tem só uma seguradora e um segurado, é tripartite. Né? E o cliente com o qual você se relacione, com o qual você assina o contrato de contragarantia que vai instrumentalizar o teu direito de regresso, porque, sim, seguro-garantia parte da premissa de regresso. Não tem transferência de risco. Exato. Como nos outros ramos de seguro. Você assina com o tomador, que é o devedor da obrigação que você está garantindo, né? Então, você não, assim, são raras as vezes em que o seu relacionamento começa com a participação do segurado. Geralmente começa no sinistro. Exato. Né? Então, sob essa perspectiva, eu acho que o como aí faltou um pouco, né? Quer dizer, de novo, o porquê, o motivo é razoável, se justifica, na minha avaliação, mas o como, né? Eu acho que ficou uma legislação muito focada para a realidade, que é uma realidade importante no Brasil, mas de seguros mais massificados, né? A gente tem muito alto, né? Property, riscos menores, né? Mas grandes riscos, a gente vai ter uma dificuldade para fazer essa reconciliação. E aí tem vários temas aí, né? Quer dizer, questão de prazo para regulação de sinistro, né? O quanto de informação que você pode pedir, né? Eu entendo que faça sentido em sinistros que são mais... Assim, essa regulação é mais straightforward, né? Mais assim, né? Então, eu tenho um kit de documento, é mais fácil, é padronizado. É uma realidade muito diferente de quando você precisa regular uma garantia de performance de um contrato complexo. Né? Pois é. Em que tem uma interação com o poder público que muitas vezes é demorada, ela depende de pareceres, muitas vezes, da procuradoria. Então, imagina, uma obra ela não vai parando, ela não para de repente, né? Ela vai parando, né? E muitas vezes, você tem um pleito do tomador ali que ele é válido. Então, você acaba simplificando demais o processo de regulação de sinistro, que é um dos impactos principais para a gente aqui na nossa visão em relação à nova lei, que podem trazer ali uma insegurança na hora da gente pensar nas garantias tradicionais, né? Sim. Porque para as garantias judiciais, a nossa visão é de que pouco muda. Já é uma garantia em que o juiz mandou pagar, a seguradora tem 15 dias para pagar e pronto, acabou. Uma garantia de pagamento. A garantia de pagamento, exatamente. Não tem regulação de sinistro propriamente dito. Agora, quando a gente está falando de uma obra, de uma grande obra, uma obra de grande vulto que você tem, de fato, questões que muitas vezes fogem ao controle do tomador, cabe a análise para entender se, de fato, aquele risco que aconteceu, ele era um risco exclusivo do tomador, se era um risco do segurado, se era um risco compartilhado na matriz de risco. Então, a gente tem uma preocupação, sim, com relação à nova lei, de qual vai ser o impacto dela especificamente na relação de sinistro. E a gente acha que esse é um ponto que pode ser um impacto para o corretor, pensando que em D+1 da entrada na lei em vigor, começa a valer a nova lei. Novas apólices são emitidas já sobre a nova regra. E aí, você falou no ponto que eu confesso que me dá um pouquinho de taquicardia, que é o seguinte:
né? A gente viu, né? A gente teve experiências recentes em que a gente teve uma mudança regulatória, assim, no começo, né? Tava todo mundo, né? Vamos ver, né? Quem sabe se resolve sozinho, né? A SUSEP chega, intervém, né? E aí chega, assim, na véspera, né, da virada de chave, e todo mundo fala, opa, temos um problema. A minha preocupação, né, e aí minha pergunta, né, qual é a minha preocupação quando eu vejo esse cenário? Né? E eu ainda assim, eu vejo as seguradoras se movimentando, mas eu ainda não estou vendo nada muito concreto, né? Nem por parte da SUSEP. Me diga se eu estou certo ou errada, mas minha preocupação é eu ter um choque de oferta, né? Quer dizer, virou a chave. De um dia para o outro você De um já dia pro não tem mais capacidade, né? Exato. Tá. Né? Olha, Carol, olha, eu sei que você está precisando aí desse performance, mas, olha, eu agora estou no meio de uma discussão com o meu ressegurador aqui, se eu posso fazer. Né? Eu estou redefinindo meus guidelines para subscrição aqui. A gente achou que ia vir alguma coisa para flexibilizar um ou outro aspecto, não veio, né? Então eu não posso fazer. Né? Perfeito. Você enxerga esse risco? Eu acho que, de alguma maneira, de forma sistêmica, sim. Acho que assim, a Fator está trabalhando nisso desde o ano passado. Então, a gente temos um grupo de trabalho aqui, liderado pelo jurídico, que está olhando no detalhe, revisando todos os processos, revisando questionários, revisando toda uma gama de documentos que a gente precisa solicitar para ficar em compliance com a nova lei quando ela acontecer. A gente não acha que a SUSEP vai vir e vai reescrever a lei. A gente acha que a SUSEP vai manter o que está escrito na lei, vai regulamentar um ponto ou outro, mas a gente entende aqui que a lei está posta. Então, a gente precisa se adaptar a esse cenário. A nossa preocupação é que a lei em nenhum momento fala de seguro-garantia ou cita a palavra tomador, né? Acho que ela cita a palavra tomador talvez uma vez ali na relação prêmio. E a nossa relação é uma relação com o tomador. O segurado ali é beneficiário da apólice. Né? Então, fica uma dúvida de como é que vai ser essa relação com o segurado, uma vez que lá na frente, de fato, eu só vou ter uma relação de fato com o segurado no momento do sinistro, no momento em que eu tiver um inadimplemento, em que ele precisar acionar a seguradora, e ele vai acionar a seguradora. Então, a gente tem uma dúvida muito grande e eu acho que isso pode, no final do dia, ramificar para 2 cenários. Ou um primeiro cenário em que as seguradoras continuam operando do jeito que está, do jeito como as coisas estão, e isso pode vir a impactar sinistralidade, que vai refletir em redução de capacidade e aumento de taxa, ou a gente vai ter um break na oferta de capacidade, pensando em projetos de infraestrutura. Talvez a subscrição vai ter que ficar mais diligente, talvez o prazo para análise do risco também aumente, e a gente talvez precise mudar um pouco a relação do tomador com o corretor e com a seguradora. Porque hoje é uma relação muito transacional baseada em preço. Então, muitas vezes o tomador vai ao mercado, coloca 4, 5 corretores para cotar a mesma garantia e espera contratar com o menor preço possível dentro da melhor condição de contragarantia possível. E a gente entende que o cenário como está hoje já é um cenário mais agravado de risco, seja para a administração pública. Quando a gente vai para o privado, onde o segurado não é um cara que demora para se posicionar, não é um cara diligente, e a sinistralidade é um efeito disso, é muito maior do que quando a gente olha para o segurado público, a gente vê um impacto importante aqui de risco e, naturalmente, a gente tende a ficar mais cauteloso na análise dos riscos, na análise do tomador, e a gente vai precisar entender um pouco melhor qual vai ser a dinâmica do tomador naquele contrato, como ele pretende executar, enfim. Hoje, essas informações são necessárias, mas não necessariamente elas chegam para a seguradora. E todo mundo está muito apoiado no framework atual, onde você tem ali, de alguma maneira, algum espaço de manobra na hora que você estiver discutindo um sinistro. A gente aqui, esse espaço foi consideravelmente diminuído com a nova lei,
como resposta daquilo que você comentou, de um problema que vem acontecendo há muitos anos, mas no final do dia vai impactar, né? Eu acho que uma coisa que a gente também não pode perder de vista, na minha avaliação, e é que quando você precifica o risco de uma maneira muito, muito baixa, né? Você está estimulando uma cultura de tolerância a risco. Né? Se o risco é muito barato, né? Você está todo mundo, né? Você está estimulando uma tolerância a risco. Né? O que eu quero dizer com isso? Não é necessariamente que o preço vai aumentar, mas eu acho que há outras maneiras. Né? Quando você fala que o processo de subscrição talvez fique um pouco mais minucioso, você precise mais tempo, você, de certa forma, com essa diligência, você está mostrando para o cliente, olha, eu estou precificando aqui com cuidado o seu risco. Perfeito. Então, eu preciso que você seja diligente também em relação a ele. Da maneira como eu vejo isso, a tendência, né, eu concordo completamente com você. Eu acho que a gente vai ter, no primeiro momento, né, vai ser um momento de adaptação. Eu acho que, de fato, os clientes, e aí todos nós aqui temos uma contribuição para isso, mas, de fato, os clientes se acostumaram, né, a uma dinâmica, né, e a uma qualidade de relacionamento que eu não acredito que seja suficiente, adequada para esse novo tipo de risco mais agravado. Né? Então, eu acho que tem que ser um relacionamento mais próximo. Você olha, por exemplo, nos Estados Unidos, em alguns outros países, existe uma fidelização né, dos clientes, das construtoras, dos donos de projetos com as seguradoras. Né? Existe uma clareza, né, e um compartilhamento de informações de uma qualidade enorme. Né? Você tem reuniões periódicas para atualizar a seguradora em relação ao teu backlog, em relação aos projetos que você tem em andamento, né? Em relação à tua expectativa de novos projetos, o que você quer fazer esse ano, quanto que eu vou precisar que você me apoie. Né? E as seguradoras, então, elas recebem as informações num tempo adequado e numa qualidade adequada. Né? E existe também uma confiança muito grande, uma parceria muito grande com o corretor, porque o corretor é o cara que conhece o seu risco. Né? E ajuda você na interlocução com as seguradoras, apoia você na construção dessas informações, né? O que você precisa incluir, que a seguradora precisa ver. Né? Então, eu imagino, né, que esse novo, né, contexto legislativo e regulatório, né, que vai vir com a SUSEP, deve começar a impulsionar, né, a orientar a essa mudança, né, no tipo e na qualidade de relacionamento. Pelo menos é como eu vejo. Eu vejo aí um pouco de uma tendência, né, de relacionamentos mais baseados em proximidade, fidelização, a construção de um relacionamento e talvez um pouco menos transacional do que é hoje, pelo menos. Também acho que essa mudança de comportamento ela vai precisar acontecer. Acho que, como eu comentei, eu tenho uma preocupação do aumento do risco que veio para a seguradora, né? E a legislação é uma legislação muito apoiada nos casos massificados, como você comentou, não foi pensado nos grandes riscos, né? Então a gente tem alguma preocupação ali em relação a isso e eu concordo com você, essa relação vai precisar mudar para que a gente tenha mais informação e tenha mais confiança na execução de um determinado contrato. Puxando aqui também um gancho em nova lei, a gente queria falar um pouquinho de nova lei de licitações. A gente ainda tem pouco projeto e até muito por conta do momento que o Brasil passa na questão fiscal, a gente está gastando, tem pouco espaço para investimento. Muito do nosso gasto público ele é vinculado e obrigatório, então sobra muito pouco para investimento. O que sobra tem áreas mais prioritárias e a gente está percebendo também aqui
regulações em níveis outras leis complementares ali do ponto de vista estaduais que vem reduzindo o tamanho do que é considerado um projeto de grande vulto pela lei federal para garantias ter a obrigatoriedade do step-in. Como você vê, como o corretor pode ajudar na relação aqui de estabelecer isso com o tomador, né? Como você vê que a lei pode impactar e vai impactar as seguradoras e como o corretor pode ajudar ali a destravar esse processo? Eu acho que a lei, para começo de tudo, né? Eu acho que a lei ela cria um novo paradigma, né, na relação que a gente colocou aqui histórica do seguro-garantia, que é tomador, segurador e segurado, e a minha relação é com o tomador, eu só conheço o segurado se dá problema, né? Você muda esse paradigma aqui com a nova lei, né? Então, você assina o contrato como interveniente anuente e você tem que assinar os aditivos. Então, você já tem um relacionamento estabelecido com o segurado na largada, né? Então, aí muda, né? Então, ok, mudamos o paradigma, né? Daí tem vários conceituários, né? Eu penso que o mesmo comentário que eu fiz para o novo marco legal de seguros, eu acho que vale aqui para a nova lei de licitações. A intenção, o porquê, extremamente razoável. De fato, assim, o Brasil, a gente tem essa cicatriz na cara, né, que são as obras inacabadas, bilhões, bilhões e bilhões se perdendo, deteriorando, né? Obras que não foram concluídas e que têm poucas chances de serem concluídas sem um gasto incremental muito maior, né? Então, o objetivo foi, precisamos, né, criar mecanismos para estreitar essa lacuna, né? Para a gente, pelo menos, endereçar daqui para frente. A gente fica com o passado, que a gente tem que resolver, mas daqui para frente a gente precisa robustecer esses contratos, tornar eles mais rígidos, né? De tal maneira que a gente tenha uma segurança maior de que os projetos, que são projetos de interesse público, né, coletivo, né, difuso, né, vão ser entregues, né? E isso tem a ver com bom gasto de dinheiro público também, né? Obra inacabada é desperdício de dinheiro público, né? Então, a intenção é perfeita. A questão, de novo, é o como, né? Como que se faz isso, né? É importante que haja uma uniformidade de informações. Ainda me parece que hoje a gente tem um pouco de assimetria, né? É verdade que o diálogo está se estreitando, né? E eu acho que a FENSEG tem contribuído muito para isso, a Federação das Seguradoras, né? Buscando essa proximidade com os entes públicos, né? Justamente para que a gente consiga... todo mundo está na mesma página com relação às possibilidades e às limitações, né? Então, eu acho que isso é importante. Agora, o como precisa estar aterrissado na realidade nos limites práticos do produto e do que o mercado segurador pode fazer. Não se pode pensar, né, que o seguro-garantia vai ser uma panaceia, né, para resolver todos os problemas, assim, e sozinha, né, resolver o problema de obras inacabadas, né? Ele é uma parte, né? Então, eu acho que o poder público, exigindo um plano de seguros, né? O corretor que entra com uma parte robusta de advisory para o cliente, né? Fazendo um mapeamento de riscos, construindo de maneira clara para o cliente qual que é a matriz de risco desse projeto, onde que você tem exposição, quais são as soluções para mitigar esses riscos, né? Que tipo de garantia, a gente falou sobre isso, né? Você precisa pedir de quem você vai contratar para que você não tenha lacunas, né? Conhecer o seu risco, mitigar o risco, né? Adequadamente é importante. Então, a solução não é uma só, né? Então, o corretor qualificado, né, precisa mostrar o valor e a utilidade que ele agrega aí, né? Perfeito. Educando, instruindo e orientando o cliente, buscando as melhores soluções com a melhor precificação, claro,
né? Mas orientando, inclusive, olha, aqui você vai pagar um pouco menos, mas você vai ter menos cobertura, então você precisa entender que nessa parcela aqui você está fazendo autosseguro. Você não tem mecanismo de mitigação. Isso tem que estar claro para o cliente, né? E o cliente precisa conhecer todas as opções que ele tem disponíveis para mitigar o risco. Esse é o papel do corretor, né? Existe também aí uma questão que eu acho que quando a gente falou aí de educação do poder público, quando a gente fala do como, né? Então, é lógico que o seguro-garantia, com uma cláusula de retomada, quando a seguradora tem que participar, né, e tem que se manter informada, né, é lógico que isso contribui, né? Vai trazer para as seguradoras obrigações adicionais. Perfeito. Né? Perfeito. Com as quais o corretor pode, deve, falando por March, né, vamos contribuir. Né? A gente tem um time de advisory muito robusto, vocês aqui na Fator conhecem. Vão se criar obrigações adicionais para a seguradora, se ela pode ter que fazer a retomada de uma obra. E aí volto a pergunta para você, Garrita. Pensando nessas obrigações adicionais que se agregam, né, com esse performance reformulado, com cláusula de retomada, como que as seguradoras enxergam, né, viabilidade? Quais são os pontos que vocês estão enxergando de atenção e que ainda precisam ser endereçados? Bem, eu vou falar pela Fator e não pelo mercado. O que a gente vê? A gente vê um risco, mais uma vez, a relação hoje com o tomador e corretor ele ainda é muito transacional. Então, a gente tem uma dificuldade de fato, aferir o preço. A gente precisaria ter uma área de engenharia para olhar para o projeto e poder confirmar se o orçamento que o cliente pretende bidar é um orçamento que fica de pé. Né? Porque, a partir do momento que ele bida e assina o projeto, o contrato, a seguradora assina como interveniente anuente. Nesse contexto, eu não posso alegar desconhecimento. Não. Né? Então, aqui a relação ela impõe para a seguradora, ainda que não haja solidariedade, eu tenho uma relação de conhecimento. Eu sei tudo o que está acontecendo no contrato porque eu sou parte, ainda que informal ali, formal, mas ainda que não como parte definida ali como obrigação, como co-obrigada, mas eu tenho o risco a qualquer momento de ser chamado para fazer o step-in. E existem alguns pontos para a gente que passam desde o momento pré-bid, que é um momento mais crítico, porque o tomador não vai querer abrir a proposta comercial dele, mas a proposta comercial está inversamente proporcional ao risco da operação. Então, se a gente está falando que na obra pública ganha quem oferece o menor preço, oferecer o menor preço significa aumentar o risco da seguradora, porque existe o risco dele errar a mão no orçamento, ofertar de menos e faltar dinheiro para fazer a obra. Por outro lado, para a gente também falta... A lei deixou algumas lacunas, que é um pouco do como que você falou. Deixou algumas lacunas que traz alguma insegurança jurídica para a seguradora. Então, a seguradora é responsável por fazer pagamento de um imposto que está atrasado antes do step-in? Ela não é a construtora, mas ela tem conhecimento porque ela é interveniente anuente. Então, assim, fica uma situação ali, uma zona cinzenta, que eventualmente pode acabar consumindo a importância segurada da pólice e não atingindo o objetivo do Estado, que é ter a obra entregue. Né? Então, assim, como é que a gente pode resolver isso? Precisaria ter um pouco mais de regras, de uma regulamentação um pouco mais detalhada em relação do quais são os riscos que a seguradora está assumindo quando ela faz o step-in, isso na nossa visão, né? E também a possibilidade, ou já pré-definir no contrato, que haverá um reequilíbrio contratual em caso de step-in. Que existe a possibilidade desse reequilíbrio contratual visando o bem público, visando a administração, que é a entrega do bem. Então, para a gente, esse é um cenário que ainda está um pouco incerto e a gente tem um pouco de dificuldade de tomar uma decisão de subscrição aqui hoje em relação à nova lei de subscrições, nova lei de licitações, justamente por conta disso. Porque, a não ser que a gente
concorde que a gente vai entrar e vai pagar 30%. Mas ainda assim, não resolvemos o problema do Estado, que é ter a obra entregue. Então, acho que é um ponto importante e acho que a relação com o corretor ela pode ajudar a trazer mais informação para a seguradora e ter mais... trazer a segurança de subscrição. Acho que o corretor, em algum momento, vai passar a ser um fator de subscrição. Você tem um corretor especializado que conhece, que tem relacionamento com o cliente, que está produzindo o plano de seguros daquele cliente para a obra, o plano de seguro do cliente, dos subcontratados que ele vai usar. Isso vai ajudar, na hora que a seguradora olhar para o risco, falar, tá bom, olha, vai ter um problema ambiental, mas eu tenho um RC ambiental aqui contratado, com um limite que é considerável bom. Então, esse tipo de situação, eu acho que a nova lei propicia, mas, ao mesmo tempo, cria essa dificuldade da lei em si, né? Para a seguradora, pensando no seguro-garantia. A gente está falando, você comentou quando nessas coberturas, né, nesses produtos com cláusula de retomada, que você, até para fazer a sua subscrição, você vai ter que ter um time, né, de engenheiros, ou então você vai precisar... eu vou me tornar um fator de subscrição para você, como você colocou. Né? Então, o meu time de advisory vai gerar relatórios com as informações que você precisa para fazer a subscrição. Então, nesse sentido, eu entro apoiando você nessa atividade de subscrição. Um ponto que me ocorre é que a gente pode ter obras públicas variadíssimas. Né? Você enxerga que talvez um desdobramento, não no curto prazo, mas mais adiante, seja, de certa forma, uma especialização das seguradoras? Quer dizer, olha, eu vou olhar obras públicas referentes a, por exemplo, rodovias. Ou seja, não, eu vou olhar mais obras públicas referentes à parte de saneamento, limpeza, dragagem de rios. Exemplo. Tá? Eu acho que sim. Eu acho que a especialização pode acontecer, porque hoje as seguradoras são multilinhas dentro do seguro-garantia, né? Então, a gente tem um time de escritório, de advocacia, a gente tem um time de judicial, a gente tem um time para olhar contratos, mas são riscos muito diferentes que acho que, por conta das exigências legais, vai acabar exigindo do lado da seguradora escolher um caminho. Olha, eu quero ir pelo judicial porque eu sei olhar judicial, eu entendo melhor a regulação do sinistro, é um negócio que funciona melhor para mim. Eu vou pelo caminho do judicial, por exemplo, e vão ter seguradoras que vão ter um apetite para fazer o step-in, para se especializar, porque vai demandar volume, né? Porque trazer uma área de monitoramento de riscos, trazer uma área de engenharia para dentro do garantia custa dinheiro. Sim. Né? E hoje a gente tem pouco projeto, então está todo mundo fazendo também um pouco essa conta do risco e retorno. Vale a pena eu construir uma área de engenharia e me estruturar para fazer esse tipo de contrato se eu tenho poucos contratos nessa área ainda? Então, eu acho que agora é uma discussão meio do ovo a galinha, né? O que veio primeiro, né? Mas eu acho que aqui eu entendo que o mercado vai, sim, de alguma maneira, se especializar. A gente vai ter seguradoras que vão fazer a nova lei, vão ter seguradoras que não vão fazer a nova lei, está tudo bem. Então, você enxerga que você vai ter um mercado, vamos dizer assim, nichado? Eu acho que sim. E eu acho que isso ele é positivo no sentido de que você vai continuar tendo uma oferta, mas do ponto de vista de competição, talvez não. Talvez do ponto de vista de competição, o custo aumente, porque você tem poucos players ofertando, poucos players com expertise de fato para olhar para o projeto e poder assumir aquelas responsabilidades, entender como assumir aquelas responsabilidades, e eventualmente você vai ter um aumento de custo inerente disso. Mas eu acho que no longo prazo a tendência é especialização e eventualmente isso pode acabar levando para uma consolidação de alguma maneira em alguns grupos econômicos que sejam multilines, que tenham como diversificar também a sua base de prêmio, enfim, diluir isso dentro de uma estrutura maior, enfim, acho que é um caminho, sim. Bem, ainda dentro dos projetos de infraestrutura, a gente tem um tema que acho que é bem pertinente
e bem atual, que são os créditos carbonos, né? Uhum. Eu sei que você é uma grande entusiasta do tema, Sou. então, como você acredita que o mercado de seguro-garantia, enfim, o mercado segurador como um todo pode ajudar no desenvolvimento do mercado de crédito de carbono, nessas relações jurídicas que vão se estabelecer agora ao longo dos próximos anos? Opa, até arregaçar. Bom, a gente... eu trabalho numa companhia que valoriza muito, né, a contribuição que a gente pode trazer assim, através do nosso negócio para o desenvolvimento ambiental, social, né? Essa agenda para a gente é muito importante. Então, quando a gente pensa, né, o Brasil ele já é um mercado voluntário desde 2015, né? A gente assinou o Acordo de Paris. A gente ainda não era um mercado regulado, né? Tal como você tem, por exemplo, na Austrália, Europa, alguns países, a própria Califórnia, nos Estados Unidos. Então, basicamente, em que consiste? Qual é a diferença? Né? Quando você é um mercado voluntário, não existe ingerência estatal, né, sobre as emissões de gases de efeito estufa das empresas. Né? O que você tem voluntariamente, como o próprio nome diz, as próprias empresas se autoimpondo, estabelecendo metas de neutralização de emissões, né? E elas mesmas aderindo por impulso próprio, né, a essas diretrizes. Quando você se torna um mercado regulado, aí você tem uma ingerência estatal. Né? O Estado entra determinando quantas toneladas equivalentes as empresas de carbono, de gás de efeito estufa, as empresas podem emitir num período de 1 ano, e você precisa adotar medidas e incorporar tecnologias para reduzir a sua emissão ao patamar estabelecido, e, se você ainda assim não conseguir, você precisa comprar créditos, né, lastreados em iniciativas de descarbonização, de neutralização de emissões, para, então, fazer a compensação e você chegar no limite estabelecido. Né? Acho que um ponto muito importante, e nós, como agentes do mercado de crédito, né, a gente dá crédito, a gente olha crédito. Para mim, um grande ponto dessa lei é que ela criou uma nova classe de ativos. Né? O que a gente faz com as nossas soluções, a gente traz confiança, mas a gente também cria liquidez. Né? No momento em que você pode apresentar uma garantia e você não precisa abrir mão de caixa, né? E esse caixa você pode investir naquelas atividades que são o seu fim, o fim da sua companhia, perfeito, você está viabilizando liquidez. Certo? Então, me anima muito quando eu vejo, né, que a gente agora vai ter... Isso vai se tornar... vai ser reconhecido como um valor mobiliário. Né? Vai ser certificado. Né? Você vai ter uma supervisão estatal em cima disso. E aí a gente começa a pensar em como que a gente contribui. Né? Então, da maneira como eu vejo, muito resumidamente, a gente tem aí algumas partes interessadas e riscos diferentes. Né? Então, você tem quem está vendendo o crédito, que gostaria de ter uma segurança, uma garantia em relação ao cumprimento das obrigações de pagamento de quem está comprando. Perfeito. Você tem quem está comprando, que está preocupado com o crédito tem que ser válido, ele tem que ser entregue no tempo e na quantidade que eu contratei. Então, aí você tem obrigações de performance que você gostaria que estivessem cobertas. Você tem, inclusive, a situação do investidor, que não entende nada de reflorestamento, né? Mas que tem, dentro dos seus guidelines, investir em projetos voltados a essa agenda de reflorestamento, replantio, preservação de florestas e sustentável, mas que precisa garantir um piso de retorno. Né? Então, hoje, a gente já tem mercados, ainda pouco no Brasil, porque essa legislação é de dezembro do ano passado, mas você já tem mercados, inclusive mercados especialistas, na Europa, em Londres, e que só olham isso. Então, eu acho que é natural que isso venha para o Brasil e a gente traga essas soluções. Eu também enxergo que esses créditos certificados e com risco mitigado a partir desses produtos e soluções, você pode usar, inclusive, para viabilizar funding. Pensa só. Esse é um ponto muito legal. Pensa só. Já tem alguns projetos que o BNDES está olhando de reflorestamento que ele reconhece a receita oriunda daqueles projetos
de emissão de crédito carbono como receitas do projeto. E aí, pensando num projeto que não necessariamente seja um projeto um projeto de reflorestamento, mas é um projeto ESG, um projeto que, eventualmente, o investidor aquele que vai executar o projeto pode ter um incentivo adicional para fazer um projeto mais verde, porque ele vai ter direito àquele crédito que ele vai poder monetizar. Ou ele pode ofertar esse crédito para um banco como contragarantia para uma linha de crédito para reduzir o custo da linha de crédito, né? A gente vê muita oportunidade nessa área e a gente acha que o seguro-garantia, mais falando agora de seguro-garantia mesmo, tem uma condição de dar a segurança jurídica ali para as partes de que o crédito que ele vai ser entregue, ele não vai ser glosado por falta por inviabilidade da emissão, né? Que eventualmente a gente pode acoplar uma cobertura de crime, que no final do dia é uma cobertura ali para se eu tiver algum tipo de fraude ou algum tipo de erro na emissão ali daquele crédito carbono, e lá na frente ele não se materialize para o investidor. Então, tem produtos securitados para isso já lá fora, e que a gente pode trazer para o Brasil já na esteira realmente dessa inovação regulatória. A gente acha que a gente aqui, a gente precisa sempre pensar em inovar, né? Acho que o seguro-garantia está muito acostumado a fazer sempre tudo do mesmo jeito, né? E eu acho que o crédito carbono é uma boa oportunidade para a gente começar a olhar para um mercado e eventualmente estar mais próximo dos bancos, mais próximos dos financiadores, que eu acho que o mercado de seguros tende só a ganhar, né? Concordo. É por aí. A gente está... No limitezinho do nosso tempo aqui, né? No limite do tempo mesmo. A gente... Agradeço de verdade aqui a oportunidade de ter conversado com você, Carol. Obrigado por ter aceito o convite. E não sei se a gente tem alguma pergunta no chat. Acho que não. Acho que sim, o podcast vai ficar gravado depois lá no Fator Connect. Bem, acho que a gente encerra por aqui, então. Obrigado, Carol, por ter vindo. Obrigada a todos vocês aí que cederam o seu tempo para ouvir a gente hoje. Obrigado, gente, mais uma vez.